Bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E tivemos aí uma semana recheada de atividades, de aulas. Quero assim parabenizar vocês que estão realizando todas as atividades, mandando vídeos, mandando fotos. Estou acompanhando, certo? Então continuem assim, tá bom? E cada atividade dessa, eu estou também avaliando vocês, tá bom? Então, continuem assim. Então, nessa oportunidade, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 238. Vamos aqui para a disciplina de História, neste momento, e vamos falar aqui sobre o Brasil rural. Então, vamos ter como se fosse um prosseguimento da aula de ontem de Geografia, sendo que essas disciplinas elas estão em vários momentos interligadas. Ontem nós falamos sobre as atividades econômicas do Brasil. As atividades econômicas que nós estudamos ontem. E hoje nós vamos falar sobre o Brasil rural, a área mais específica, ruralmente falando, ok? Então, bem aí nessas duas páginas, vocês têm essas imagens, certo? De trabalhadores no campo, ok? E nessa partezinha amarelinha aí, nós temos um texto aí. Gostaria que vocês acompanhassem juntamente comigo. No espaço rural, as terras são utilizadas para o cultivo agrícola, para a criação de animais e também como local de moradia e de sustento de muitas pessoas. O espaço rural no Brasil passou por várias transformações ao longo dos anos, que alteraram constantemente as suas paisagens. Então, podemos ver aí esses trabalhadores, estão aí nesse campo, estão aí tirando, na verdade, né, maçãs, dá para perceber aí. E como vocês também podem observar bem, temos aí muitas plantas, né? Muitas plantas aí de pé de maçã. Logo próximo nós vemos aqui algumas casas um pouco longe umas das outras, mas nós vemos aqui bastantes trabalhadores colhendo essas maçãs. Então dá para perceber bem que é uma área rural. Geralmente nas áreas rurais você não vê tantas casas, se bem que com o passar dos anos, como o texto vem enfatizando, que houve muitas mudanças no espaço rural, em suas paisagens. Tá? Então aqui é uma colheita de maçãs em plantação familiar, Viranópolis, Rio Grande do Sul, 2013. Ontem nós falamos sobre agricultura familiar. Então, nesta imagem, vocês podem observar bem que é parentes, né, família, que cultivaram, que plantaram, né, essas maçãs e agora estão colhendo para assim fazer exportações para vender. Que é essas maçãs, crianças, que chegam nas nossas mesas, onde a gente vai ali na feirinha, compra uma maçã é tão bom para a garganta, né? Além de ser uma fruta deliciosa, ela é ótima para a garganta, ok? Muito bem. Então, essas terras, que na verdade é o espaço rural, essas terras do espaço rural, elas são utilizadas o quê? Para o cultivo agrícola, ou seja, que é a agricultura voltada só para o plantio, e também para a criação de animais. E, consequentemente, também se tornou um local de moradia e sustento de muitas pessoas, como a gente acabou de enfatizar sobre a questão da agricultura familiar, ok? Então, vamos prosseguir aqui para a página 240. A vida rural no Brasil. Vamos ver aqui de uma forma bem geral a vida rural no Brasil. Então, eu quero que vocês observem bem aqui esta imagem, certo?
Aqui é o município de Ribeirão Preto, São Paulo, 2017. Foi em 2017 que foi tirada essa foto. Não faz muito tempo, né, gente? Vai fazer o quê? Já estamos em 2020. 3 anos, certo? Então, não faz muito tempo. Então, os municípios brasileiros, eles são formados em grande parte por espaços rurais e urbanos. Então, nós até já enfatizamos em sala de aula que todo município, na verdade, geralmente uma grande parte dos municípios, eles têm a parte rural, tem aqui circulando para vocês, onde tem os campos, fazendas, sítios, hortas, pomares, enfim. E tem aqui também a parte urbana, certo? Onde se concentram mais os prédios, as casas, as indústrias, as movimentações, principalmente as grandes capitais, certo? Então, todo município, ele tem esses dois aspectos, a parte rural e a parte urbana. Então, isso aqui é um exemplo da cidade de uma das cidades de São Paulo, certo? Um dos municípios, na verdade, chamado Ribeirão Preto. Tá? Então, os espaços urbanos, eles possuem uma aglomeração de pessoas e moradias. Isso aí a gente já sabe. Além de prédios e outras construções. Já os espaços rurais são caracterizados pelas plantas, criações de animais e moradias mais afastadas umas das outras. As atividades na vida rural sempre tiveram grande importância para a história do Brasil, sendo essenciais para a economia de nosso país. Além disso, muitas das tradições brasileiras se desenvolveram no meio rural. Observe as fotografias a seguir. Então, vamos observar bem que a vida rural no Brasil, ela teve uma grande influência para todo o nosso território brasileiro. Influências na questão da música, da comida. Então, vamos aqui. A produção agropecuária. O que é uma produção agropecuária? É uma atividade ligada à agricultura e à criação de animais. Então, agro está voltado para a agricultura, ou seja, ao plantio, e a pecuária está voltada para a criação de animais. Nós enfatizamos bastante isso ontem. Então, a agropecuária é esta união da agricultura e a criação de animais, tá? Então, ela é responsável por gerar grande parte da riqueza de nosso país. Então, a área rural, ela abrange muito a agricultura e a pecuária, que é a agropecuária. Então, nessas grandes fazendas, que são os latifúndios, né? Latifúndios são grandes extensões de terra, tá? Rurais, são imensos, são quilômetros e quilômetros de territórios voltados para o plantio e voltados para a criação de animais. E vocês sabem que o nosso país tem muitos estados, são 27, né? São 27 estados. 26 estados, na verdade, e um Distrito Federal. Então, nós temos o quê? Mais de bilhões de pessoas. Então, todo dia essas pessoas, elas almoçam, elas jantam, tá? Então, requer uma demanda muito grande, certo? Requer uma demanda muito grande do plantio e da criação de animais para atender toda a população brasileira. Então, com isso, gera o quê? Uma grande riqueza para o nosso país. Gera emprego, certo? Gera economia para o nosso país, enfim. Então, garantindo o sustento de milhares de famílias, certo? Então, além disso, essa produção é responsável pelo fornecimento dos alimentos que consumimos diariamente, como já enfatizei bastante. Então, vocês estão observando aqui do lado, é uma imagem de um trabalhador, a imagem de um trabalhador rural. Vocês podem observar que ele está aqui com uma enxada na mão, aqui cultivando a terra para o plantio, ok? Então, esse trabalhador rural, ele faz manutenção da roça, em Campo Mourão, Paraná, 2017.
Paraná já fica lá na região sul do país, certo? Uma região bem fria também. Vocês podem observar aí que ele tá todo bem vestido, né? Da cabeça aos pés. Além de se proteger do sol, lógico, Paraná já é um estado meio que frio, né? Então, tem que se proteger bem. Prosseguindo aqui, nós temos aqui a culinária rural brasileira, aqui é um exemplo da culinária rural brasileira, tá? Sendo que cada estado brasileiro eles têm as suas comidas típicas, tá? E geralmente essas comidas são provenientes da área rural, ok? Então são influências da vida rural no Brasil. Então, a culinária rural brasileira estão presentes diversos pratos e iguarias tradicionais. Entre eles estão o pé de moleque. Eu acredito que muitos de vocês aqui já comeram pé de moleque, né? Um doce muito gostoso, a pamonha, feita de milho, comuns em diversos estados brasileiros, como Goiás, Minas Gerais, São Paulo. São alguns exemplos de alguns estados, tá? Se bem que aqui no Maranhão também a gente encontra. Então, aqui do lado, vocês estão vendo aqui uma pamonha, tá? Muito gostoso. Para quem já provou, é muito bom. Muito bem. Eu coloquei aqui para vocês algumas comidas típicas maranhenses, tá? Que não tem no livro de vocês, eu só quis acrescentar o que é bastante conhecido, que vem da área rural. Aqui o peixe. Como vocês viram na última aula de arte, que nós estudamos sobre alguns monumentos, nós vimos lá um monumento específico. Aqui tem aqui na praia de São Marcos, que são aqueles monumentos de pescadores, né? Então, São Luís, ela é conhecida também por ser uma cidade que tem os pescadores, né? Que são pessoas que trabalham com a área da pesca. Tem aqui o caranguejo também, siri. Você encontra muito na área rural, principalmente nos manguezais, nos mangues. Vocês sabiam que de todos os estados brasileiros, o estado que mais possui mangues é o nosso Maranhão, é São Luís, tá? Nós temos aqui uma costeira enorme de mangues aqui em São Luís. Temos aqui um camarão também. Até coloquei aqui um outro muqueca, né? Muqueca de camarão. Esse aqui é o nome, muqueca de camarão, bem gostoso também. E aqui eu coloquei um cofo, né? Tirando aqui da área rural, certo? Então, nós maranhenses aí somos aí bastante privilegiados, crianças, porque nós temos muitas iguarias, certo? Nós temos uma diversidade muito grande. Se vocês tiverem uma oportunidade de visitar o mangue, o que mais vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar muito camarão, muito caranguejo, diversidade de peixes, de crustáceos, enfim. Porque nos mangues aqui é o berçário, certo? É o berçário natural destes animais, certo? Então, por isso que nós temos que estar preservando os mangues. Muito bem. Então, vamos aqui algumas canções típicas rurais, conhecidas como moda de viola. Moda de viola. As canções acompanhadas de viola caipira são típicas de áreas rurais e do interior do Brasil. Quando se fala do interior do Brasil, é mais aquela região centro do nosso país, ali Mato Grosso, Goiás, essa região, tá, gente? Suas letras costumam tratar de assuntos relacionados ao cotidiano no campo. Então, são letras que estão relacionadas ao dia a dia dos trabalhadores no campo, tá? Mas também fazem sucesso nos meios urbanos. A moda de viola deu origem a outros estilos, como a música sertaneja. Então, da viola que a partir daí que começou a surgir a música sertaneja. Então, a música sertaneja, ela é proveniente da área rural. Ok? Então, na imagem, a orquestra
Piraquara de viola caipira da Fundação Cultural Cassiano Ricardo em São Luís do Paraitinga, São Paulo, 2012. Certo? Então, houve realmente uma influência muito grande no que diz respeito à música sertaneja, sendo que a moda de viola também são instrumentos assim com sons também muito bonitos também, certo? Então, o que é a viola caipira? Essa moda de viola caipira, né? Ela é um instrumento musical de 10 cordas, crianças. De 10 cordas. O violão normal, ele tem 5 cordas, tá? 5, 6 cordas. Então, é semelhante a um violão, certo? Então, por isso que a viola ela vai ter um sonzinho diferente. É um pouquinho diferente, tá? Mas são instrumentos semelhantes. A viola com o violão, ok? Muito bem. Então, essas foram as influências, tá? Da vida rural no Brasil, as canções típicas, as comidas típicas no nosso país, em casa culinária, produção agropecuária. Eu acredito que ficou bem esclarecido para vocês, tá? Então, obrigada pela atenção de todos. Tenham um dia realmente abençoado em nome de Jesus.